Como foi criado o termo religião? O termo religião é meio complexo isso aí, mas assim, a palavra Deus nunca existiu até que na Trácia e na Frígia, onde hoje é Turquia, Bulgária, 2, 3, 4 mil e poucos anos atrás, alguém inventou esse epíteto. Antes disso, o nome Deus, esse epíteto Deus, não existia. E existiam... Não existia um grande criador? Não, existiam os mistérios. Entendi. Em torno das etnias, que então eram as principais culturas, tá certo? E essas culturas diziam que entes criadores, não eram Deus, eram os tais deuses, que depois que o nome Deus surgiu, a turma espalhou em tudo que é mitologia esse nome Deus. Mas antes disso, ninguém nunca chamou Deus, porque esse nome não existia. Eram entes criadores. Do jeito que durante a vida de Jesus ninguém chamou Jesus de Jesus Cristo, porque o nome Cristo só surgiu depois da morte dele. Então, assim, esse é o problema. É o nosso anacronismo meio estéril, que em vivendo no ano 2024 a gente olha para trás e pensa que tudo para trás sempre foi do jeito que a gente pensa hoje. E não é. Então, lá atrás você vê que tinham os chamados mistérios, os núcleos iniciáticos, as movimentações culturais em torno dos sacrifícios que foram impostos há muito tempo atrás por essas figuras chamadas entes criadores, depois chamadas de deuses. Mas não era uma coisa religiosa. Os cultos só existiam em torno dos sacrifícios, ponto. Quando surgiu a religião impositiva do judaísmo, tá certo? O grande Moisés se estabeleceu junto com os profetas que começaram a aparecer nas 12 tribos de Israel que ele retirou do Egito. Aí, em termos do que hoje a gente olha pela visão judaico-cristã, mas que tem a ver com essa visão semítico-babilônica que o Moisés introduziu na nossa cultura, isso que a gente chama de religião começou aqui, no sentido de seres humanos se submeterem à vontade de uma figuras. Exatamente. Aí surgiu o nome de Deus, e isso foi em muitos lugares da Terra, então várias religiões impositivas começaram a surgir. Vejam bem, antes existia o domínio desses deuses, mas não era religião. Era via sacrifícios. Certo. Deuses, o Cronos, esses que estavam da mitologia grega. Mitologia pura. Caos. Mitologia pura. Deuses. Não tinha religião. A turma hoje entende que tem, mas está errado. Historicamente, isso é um furo sem tamanho. Não tinha. São os sacrifícios que eram usados por esses seres e os humanos eram meio que envolvidos nesses rituais, mas isso não era religião. Quando isso foi transformado em religião, a influência que veio para isso aí veio do xamanismo ancestral. Que isso aqui a gente poderia chamar de religião, mas também não é. Porque o xamã ancestral era alguém que tomava algumas substâncias psicoativas que fazia com que ele interagisse com ambientes ou situações, contextos e seres situados além das fronteiras da vida humana. Mas isso também não era religião. Religião é coisa recente. Quando o enoteísmo... Olha, a religião mais antiga é dos jainistas. Jainistas? E o nome não é religião, é porque a gente chama. Os jainistas, eles eram enoteístas, ou seja, essa coisa de você ser seguidor ou devoto a um Deus só ou a muitos, os jainistas, eles respeitavam todos, por isso é enoteísmo. Mas assim, a Igreja Católica desfigurou totalmente o passado. A teologia católica, a teologia islâmica, a teologia dos Vaishnavas, que são os seguidores de Vishnu, que passaram a endeusar Krishna, a teologia que essas religiões mais recentes criaram, emburreceram a humanidade a ponto tal que ninguém consegue enxergar além desse limite que eu estou falando. A visão de todo mundo vai até aqui. Só que eu estudei o antes. E o pior,
eu convivo com essa loucura do antes que esses seres ainda estão vivos, e esse é um dos dramas dos livros que eu escrevo. Então, assim, não é para criança esse tema. E nós, humanos, nos tornamos crianças diante desse contexto. Então, como é que diabos você vai transformar uma criança num adulto? Não tem como, cara. Tem que esperar todo um processo de amadurecimento, seja biológico, psíquico, para que... E existe uma previsão de tempo para isso? Não? Espero que você tenha gostado do conteúdo do nosso vídeo. E se você chegou até aqui, significa que você tem interesse em aprender mais ainda sobre a revelação cósmica e todos os painéis que fazem parte desse conhecimento. Por isso, gostaria de convidar você a conhecer a comunidade Orbum, a nossa plataforma e aplicativo de ensino com milhares de horas de conteúdo sobre os mais diversos tópicos e assuntos. É só tocar no link que está na descrição desse vídeo para conhecer e se juntar à nossa comunidade de estudos sobre a revelação cósmica.